aí, sejam muito bem-vindos ao Multigames. Esse é o nosso espaço para debater games e esportes eletrônicos aqui na Multirio. Lembrando para você que a gente está no mergulho de 10 episódios dentro desse fascinante mundo dos jogos eletrônicos. E hoje nós vamos debater o tamanho da indústria produtora de games aqui no Brasil. Somos o 10º maior mercado consumidor de jogos eletrônicos no mundo. Mas afinal de contas, se tem tanta gente jogando, quem é que produz para toda essa galera? O brasileiro curte jogos brasileiros? E afinal de contas, como é que faz para criar um game? Quem são as mentes geniais por trás desse assunto? E hoje eu tô aqui com um time de super especialistas que eu tenho certeza que você que é curioso ou um gamer ou quer trabalhar nessa área, fique com a gente até o final desse programa que você vai sair super bem informado. Lembrando que, olha, a gente está aqui na programação da Multirio, mas também você pode acompanhar a gente na sua rede social favorita. Você pode deixar para assistir mais tarde, a hora que você quiser. Já te aproveito e te convido para deixar aqui nos comentários o que você está achando do nosso Multigames e também sugestão para os próximos episódios. Mas deixa eu parar de papo furado aqui, deixa eu apresentar o nosso timaço de especialistas aqui hoje, que vai nos ajudar a dimensionar a indústria produtora de games aqui no Brasil. Eu tô com o Marcelo Meyer, ele é CEO da Gazeus Games. Tô aqui com o Kim Casnoves, que esse sobrenome maravilhoso para o apresentador falar aqui pra gente, CEO da Double Dash. E também tô remotamente com o Rodrigo Terra, ele é presidente da Abra Games, Associação Brasileira que representa o setor aqui no Brasil, as empresas de games, é quem produz esse jogo que você vai jogar no fim do dia. Gente, muito obrigado aqui pela presença aqui de vocês aqui no nosso Multigames. É um prazer ter vocês aqui. A gente vai ficar nessa próxima 1 hora conversando muito sobre games, sobre também esporte eletrônico, que eu gosto de dar uma pinceladinha também. Mas, antes de tudo, eu quero que a gente comece dimensionando aí o mercado de games aqui no Brasil. E para isso a gente tem uma tela que a gente vai mostrar quem joga os jogos eletrônicos aqui no Brasil. Quantos por cento da população, afinal de contas, é gamer aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada nessa tela? Tá aí, ó. E essa é a pesquisa da Game Brasil, que começa desde 2016. Aí você vê que tem uma oscilação entre 70% e 74%, com um pico ali em 2018 e também 2022, ali já no finalzinho da pandemia. Em 2023, a gente termina com 70% da população brasileira afirmando que você tem o consumo de jogar algum jogo eletrônico. Essa questão sobre quem é gamer, quem não é, né? Fica muito no imaginário popular. Vou começar aqui com o Marcelo. Marcelo, é um contingente grande de mercado consumidor aqui no Brasil, né? Sim, enorme. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer Eu que estar aqui com agradeço. vocês. Obrigado aí também a todos os amigos que estão aqui na mesa conversando com a gente. É verdade, assim, o mercado consumidor brasileiro, ele é enorme, tá? 70% da população, a gente está falando que, assim, De um país de é, é, 210 milhões de 213, habitantes, né? então, assim, é um número extremamente expressivo. E aí a gente também tem depois, futuramente, um outro cenário, que é como é que é a questão de produção desses Sim. jogos, que a gente depois vai falar. Mas é isso, é um mercado enorme, consumidor, com potencial enorme de retorno, tanto para a economia, quanto para poder também entretenimento das pessoas, né? Que interessa a linha É. também? Não, com certeza. E é quando a gente fala de 70% é engraçado porque até dependendo do contexto que a gente pergunte para pessoas se você joga, eu não sei se o Marcelo tem essa experiência, mas às vezes eu tô conversando com alguém, aí pergunta, o que você faz da vida? Tipo, eu desenvolvo jogo. E aí eu pergunto, você joga? E a pessoa fala, tipo, não jogo não. Aí eu só passo, eu tenho um jogo no celular. Não, mas peraí, então você joga, né? Porque, sabe, literalmente você tem aquilo, você tem um jogo no seu celular e a pessoa nem sempre ela se dá conta que, mesmo que ela não tenha dentro da rotina dela de uma forma muito assídua jogar, o jogo faz parte da vida Mas dela. isso Né? não ficou um pouquinho dentro desse imaginário, desse estereótipo gamer? O Ficou. gamer fica parecendo aí eu tô dizendo a imagem estereotipada, tá, gente? Sim. Que tá totalmente ultrapassada. Que é um homem que fica horas dentro do seu quarto jogando videogame. Esse cara, ele tá classificado ali, como a gente chama nos créditos aqui, gamer, né? Sim. Mas a gente entende como gamer também, eu quero colocar o Rodrigo nessa roda também. Gamer é esse cara aí que dos jogos aí famosos, quem tinha um Nokia da cobrinha, né? Desde que tem ali o seu Candy Crush no celular, já pode ser considerado um cara que joga jogos eletrônicos. Dá pra taxar esse cara como gamer também, Rodrigo? Prazer ter você aqui, amigo. Prazer demais, obrigado pelo convite também, participar nessa super mesa aí com vocês. E
pensando também um pouco nisso, né? Eu falo assim, eu sempre penso que, cara, acho que todo mundo joga alguma coisa. Eu acho que a gente tá, quando tá falando de game, estamos falando de videogame, né? Mas, enfim, todo mundo jogou um jogo de tabuleiro, jogou um buraco, ou um jogo de carta na vida também, né? Então, jogar faz parte, né, da nossa vida aí em sociedade também, né? Então a gente acaba jogando ou com a gente mesmo ou a gente joga com os outros. Eu acho que quando a gente olha para o videogame, tem um estereótipo aí, sei lá, vindo dos anos 70, 80, alguma coisa assim, naquela, naquela ideia aí da pessoa presa dentro de um quarto, jogando por horas a fio um jogo que era um monte de pixel que se mexia numa tela, né? E isso, obviamente, não era qualificado como nada. Então, acho que tem um legado aí grande, geracional também, de entender ainda que jogo ainda pode ser algum resquício em relação a isso, e ela não se liga que quando ela está no ônibus ali, ela está jogando, né? Ela está com Candy Crush, e a gente fala Candy Crush, mas assim, tem muitos e muitos outros jogos aí, principalmente os chamados hipercasuais, que as pessoas nem consideram game, né? Consideram, eu tô jogando, eu tô passando meu tempo, né? E ela nem mais qualifica aquilo como videogame, né? Isso que é interessante a gente pensar, né? Eu acho que as pessoas, eu acho que esse número é muito maior, principalmente da pesquisa. Eu acho que hoje ainda tem muita gente que é gamer enrustido e não e não e Adorei a não definição. se não se revelou, não se abriu ainda para o mundo, ou se não se identificou ainda Ainda não como ganha sendo consciência, né, Rodrigo? um gamer, né? Ou tem a vergonha de ser considerado um gamer, mas é que a gente É. fala isso. A gente tem jogos casuais, como eu falei lá, de buraco, dominó, assim, são jogos que a pessoa usa no metrô, indo trabalhar. Esse cara tá jogando. A gente às vezes pega um avião e aí quando eu tô andando assim, eu olho e tem alguém jogando. Eu falei, Sim. tá jogando o jogo lá da empresa. Então, são coisas que você vê, mas esse cara às vezes não se identifica como um gamer, mas ele é. Mas Ele eu vou faz parte trazer, dessa vou indústria. trazer outra provocação aqui. E muito no que o Rodrigo disse. Será o gamer enrustido ou já faz tão parte da vida da pessoa que já é uma extensão dela que ela já não tá nem se dando conta de que ela faz parte desse mercado? Eu acho até que são duas coisas. Essa é uma delas, que é tão natural que ela não percebe. E outras é a identificação com talvez o gamer é aquele cara que tá de repente treinando para trabalhar no mercado, para atuar no mercado de esportes, para uma competição. Sim. Então acho que é um pouquinho dos dois. Com a chegada do esporte eletrônico, isso ficou Aí, muito, exatamente. muito, Exato. muito classificado, né? Vamos dar uma olhada, então, de quem a gente está falando, na faixa etária desse público. Quem que joga jogos digitais aqui no Brasil, jogos eletrônicos? Vamos dar uma olhada nessa tela que traz pra gente, e também pra gente desmistificar e ter um número maravilhoso, né? 10% de 16 a 19 anos, 15% de 20 a 24 anos, 16%, que é a maior faixa, né? Mas bem próxima ali de 25 a 29 anos, 16% também de 30 a 34, 15% para 35 e 39 anos. Então a gente pode fazer esse recorte aí, né? De 25 a 39 anos está o grosso do mercado consumidor de jogos. Mas eu chamaria atenção para mais de 50 anos. 8% desses gamers aí, 8% desse universo de 70% dos brasileiros, com mais de 50 anos jogando jogos eletrônicos. Aí que pode voltar para mim, e aí eu quero fazer a pergunta. O estereótipo tá derrubado, né? Não existe mais. Se é que um dia existiu, né? Marcelo, Kim. Bom, Eu posso falar, e aí de novo, você tem diversos manda ver. tipos de games. Se eu for falar dos games que a gente produz, que são games buraco, quem joga buraco? E se você vai ver a nossa população, você vai imaginar... Meu pai passa a hora jogando Free Cell. No seu achismo, de que quem não conhece do mercado, não seu, mas o mercado vai olhar e falar assim, não tem um idoso não tem uma pessoa, de repente, de mais idade que vai jogar jogo. Tem. A nossa base, inclusive, podem falar assim, não tem usuário novo. Tem. É o avô que joga com o neto, é o pai que joga com o filho, e a nossa base a gente permeia ali de 25, 18 mais, 25 mais, mas de 35 a 50, até 50, 65 anos, é o grosso da nossa base, inclusive. Ela é bem distribuída. É bem interessante você ver isso, porque depende do título, depende do jogo. Mas quando você vai papear o mercado inteiro, talvez aí sim você fique mais centrado ali nessa faixa de que você mostrou. Rodrigo. Eu acho que aí vamos entrar em umas questões que são interessantes, né?
Acho que tem no mercado de videogame tem uma questão, ainda de novo, como eu tinha comentado na questão do legado, né? Acho que a gente ainda tem alguma faixa da população tem algum tipo de entendimento ainda mais estereotipado em relação a quem é gamer, né? E aí tem a questão do etarismo, né? Essa história aí de, porra, quem tem 50 anos não joga. Peraí, gente, mas quem tem 50 anos hoje nasceu nos anos 70, né? Sim. Nasceu no final dos 70, no começo dos anos 70, né, principalmente. E essa pessoa já teve algum tipo de influência pelo videogame. Né? Tudo bem que o videogame foi inventado no final dos anos 60 enfim, no começo dos anos 70, não chegou comercialmente, né, nos anos 70 no Brasil, mas assim, ao longo dessas décadas ele já foi impactado pela cultura, de alguma forma, do videogame, né? Aqueles que desbravaram isso aí, resolveram se arriscar a jogar alguma coisa para essa época. Então, você tem já uma população totalmente versada ali em games ao longo dessas décadas. Pode ser que ela não seja parte, como é, das gerações mais novas, a partir dos anos 80, por exemplo, que o game faz parte do repertório cultural, né, da pessoa. Assim, eu me identifico não só como gamer, né? Parte das minhas referências culturais são vindas Perfeito. do mercado, vindas do videogame. Né? Enfim, personagens, imaginários, construção de imaginário, construção de narrativas na minha cabeça, etc. Uma parte, né, hoje, dentro de uma boa faixa etária da população, tem o videogame. Mas quem tem 50 anos tem que lembrar que quem tem 50 anos são os nascidos dos anos 70. Então também já não é mais tão classificado, né? Você fala que o cara é uma pessoa idosa, né? Que não sabe, nunca mexeu num controle, nunca viu nada. Imagina, né? A gente não está falando mais dessa população de 50 anos. Eu acho que é legal, né, olhar para esse dado para falar, cara, assim, o mercado de games ele é um mercado dos 8 a 80 de verdade, né? Dos 5 aos 80, dos 8 a 80, dos 13 a 80 ou 90, né? De uma certa forma. Talvez as populações ou as faixas etárias tenham preferências por alguns tipos de gênero, né? Sim. E Com não certeza. colocando numa mega caixinha aí, falando assim, shooter é coisa de gente mais nova, né? Ou como o Marcelo falou, né? A buraco é só de gente mais velha. Eu falo assim, pô, eu jogo buraco, entendeu? Eu também não jogo o da Gazeus, eu jogo de carta física, mas eu jogo buraco, entendeu? Não tenho 50 anos. Então, eu acho que videogame é um dos poucos meios que a gente tem meio de comunicação, como ativo cultural e etc., que a gente consegue atingir toda a faixa etária existente, todas as gerações aí no planeta, sabe? A gente consegue falar com todo mundo, né? Eu acho que é meio por aí. Eu queria até comentar um Sim. pouco sobre a parte de estereótipo. Tipo, eu acho que sim, que o estereótipo ele nasce também como uma forma da gente, da sociedade tentar lidar com o que está acontecendo. Porque quando a gente para pra pensar no que o Sim. Terra tá falando dos anos 70, 80, 90, Total. 2000 e etc., a gente tem uma mudança comportamental da gente se relacionando com tecnologia. Não só tecnologia relacionada a jogos, mas tecnologia no geral, né? Tipo, a gente tem um aparelho de celular, o smartphone surgindo, a gente tem a tecnologia permeando muito mais a nossa vida. E eu acho que a partir do momento que, da mesma forma que existiu o estereótipo do gamer trancado dentro de um computador, a gente também teve, sabe, o estereótipo aquelas coisas do tipo, você não pode falar com ninguém que você conheceu na internet. Foram Sim. coisas que foram vindo Perfeito. conforme Total. a interação humana com a tecnologia nesses últimos anos, que foi cada vez mais acelerada. E eu acho que a velocidade com essas coisas aconteceram também faz a gente nem se perceber que, tipo, beleza, isso não existe mais, né? Tipo, no final das contas, aquelas frases que a gente ouvia quando, tipo, no caso, quando eu era criança, quando eu era moleque, elas já não fazem mais o menor sentido. Elas ficaram, literalmente, elas envelheceram mal, porque agora é completamente comum, por exemplo, Elas você... respondiam aquela demanda. Exatamente, você conhecer uma pessoa digitalmente, depois você encontrar com ela, você separar um tempo para fazer uma chamada de vídeo com alguém, você separar um tempo para você ter uma qualidade jogando com uma outra pessoa, porque é uma forma de lazer, é uma forma de relacionamento humano, social. Então, tipo, eu acho que no final das contas o estereótipo ele nasceu porque a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo e ele morreu, ou está morrendo pelo menos, e sumindo dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa própria rotina mesmo. Porque isso agora faz parte da nossa rotina. Até complementando um pouquinho mais ainda, além da questão de gênero, Rodrigo, acho que também teve a questão do facilitador, né? Que é a distribuição de diferentes plataformas. Então, antigamente, quando você falava, e aí na nossa geração lá, console, todo mundo trabalhava com console. E se realmente, se você for ver, de repente, a faixa etária de quem joga console,
ela realmente vai ser, de repente, é mais Menor. difícil. Mas quando você vai para um mobile, ou quando você vai para um PC, e a gente começou no PC e migrou para o mercado mobile, você pulveriza isso e você dá um acesso para que a pessoa possa jogar em qualquer lugar. E qualquer pessoa joga, porque telefone quase todo mundo tem hoje. Sim. Inclusive o idoso ou o novo. Então, assim, acho que também foi um Total. facilitador e o que permitiu que essa questão de faixa etária todo mundo joga. Sim. E eu queria perguntar para vocês, olhando para essa tela que a gente teve de faixa etária, eu quero colocar uma outra tela aqui que é sobre a tela de gênero. Afinal de contas, no Brasil, quem joga mais, homens ou mulheres? Vamos dar uma olhada nesse dado que para mim é surpreendente. Aqui no Brasil, 53% são homens e 46% são mulheres. Eu achei que os homens iriam esmagar, né? Talvez a minha visão bastante permeada pelo machismo que habita qualquer homem que nasceu, pelo menos na década de 80 como eu, achei que eram praticamente homens. Não só isso também, mas eu venho de um mercado de esportes eletrônicos. E o mercado de esportes eletrônicos é majoritariamente masculino. Eu tinha um canal no YouTube que falava sobre esportes eletrônicos e meu público era 96% de homens contra 4% de mulheres. Olhando para esse retrato de que mulheres consomem bastante jogos digitais no Brasil e também sobre a faixa etária, e vocês falaram sobre os tipos de jogos que atingem diferentes faixas etárias, na hora da criação de vocês pensam um público ou vocês tentam abrir ele o máximo possível para atingir o maior número de consumidores? Até só fazendo um gancho com o que a gente tem hoje de realidade, né? Os jogos da Gazeus e o Buraco, que é um jogo nacional, com exatamente os jogadores estão no Brasil, a maior base é feminina. A gente tem já outros jogos, aí você tem uma distribuição talvez mais ali equiparada. Mas isso está Mas o pensado no Buraco- momento da concepção do jogo? Não, porque a gente, assim, a empresa é muito antiga, ela nasceu em 2006, quando ela foi Uhum. construída, ela lançou o primeiro jogo dela lá, e aí depois ela foi pro mercado mobile. Mas hoje, se a gente for lançar um jogo, sim, é tudo pensado. E aí, de novo, no tamanho que a gente tem hoje, a gente tem ferramentas de inteligência de mercado, Sim. no qual a gente vai mapear tudo. Para qual é a tendência, qual é o público-alvo que ele atua, quais são as personas que a gente vai trabalhar a comunicação direcionada para aquelas pessoas específicas, já participando do desenvolvimento e criação daquele jogo. Porque você já entendeu o que são benchmarks ou o que é. Se for uma propriedade nova, totalmente revolucionária, aí tem que, né, você não tem muito como direcionar dessa forma. Mas Até pelo menos no nosso processo criativo lá na Double Dash, na DD, quando a gente vai conceber uma ideia nova, lá a gente entende que tem como uma ideia nascer de duas formas. Ela nasce de um viés estritamente, tipo, experimental, do tipo, pô, eu tive uma ideia. Ou numa análise de mercado, que é tipo, pô, eu vi uma oportunidade de mercado e dentro dessa oportunidade de mercado eu tenho uma ideia. Eu acho que são dois caminhos para quando você vai fazer um produto necessários. Eu acho que você precisa ter, sim, uma motivação, sabe, criativa e também ter uma percepção do tipo, mas tem alguém que vai querer jogar isso? Porque no final de contas a gente tá falando como profissão de desenvolvimento de jogos, a gente tá falando sobre literalmente conseguir viver daquilo. E no nosso caso, dependendo como a gente viu no gráfico, né? A distribuição de idade, ela é, sabe, absurda, ela é bem Sim. diversificada. E o gênero, ele também é diversificado, no caso. Tipo, eu diria que dependendo do gênero de jogo, aquele gráfico, ele é mais majoritariamente feminino ou masculino, dependendo do que tem. Mas isso muito mais por uma construção social do que aconteceu nos últimos anos, do que de fato por algum tipo de questão que envolva diretamente o gênero. Era tipo, então a gente tem. A gente ainda vem de uma sociedade que, sei lá, expõe homens a um tipo de certo tipo de Sim. consumo de entretenimento, e esse consumo de entretenimento também se reflete nos jogos. Então, tipo, você vai ver isso acontecendo. Mas acho que no caminho que a gente tem ido hoje, tem sido muito mais de homogeneizar isso, justamente para tentar desconstruir e acessibilizar isso para diferentes gêneros, do que, de fato, a gente ficar completamente segregado. Tipo, eu acho que até, como você falou, dentro do próprio esporte, do esporte eletrônico, isso também é um movimento, né? Tipo, a gente tem visto cada vez mais times femininos, a gente tem visto cada vez mais, tipo, isso não sendo mais uma exceção. Porque eu acho que durante muito tempo a gente teve isso como exceção e aí começou a mudar. se eu não me engano, eu acho que essa curva mudou há pouco tempo.
As mulheres eram majoritárias. Eram majoritárias. É, Se eu não me engano, acho que foi a última pesquisa que mudou 51% era isso. de mulheres, e aí muda É isso. para esse panorama que a gente tem Talvez agora. um pouco por esse viés que a gente tá falando da entrada do esporte, pessoas entendendo até como uma possibilidade de carreira, de oportunidade e tal. Sim. E aí eu quero estrangular esse assunto mesmo. Existem jogos femininos e jogos masculinos ou não? Existem jogos talvez voltados para o público feminino, né? Então, eu acho que eu, pessoalmente, particularmente, não gostaria de determinar dessa forma. Sim. Eu acho que, tipo, na minha cabeça os jogos, eles ressoam com pessoas diferentes. E pessoas são diferentes. Perfeito. E elas têm experiências de vidas diferentes que constroem como elas se relacionam com o entretenimento. E essa construção é o que determina o seu gostar mais de um jogo e gostar do outro. Se na nossa sociedade existe uma forma de construir indivíduos baseado em gênero, isso com certeza reflete no nosso contexto. Quanto mais a gente desconstrui isso, mais isso se torna Perfeito. diverso. Acho que, pra mim, é a forma com que eu preferiria colocar. Maravilha. Eu acho que E tá aí perfeito, eu quero... cara. Eu acho que tá perfeito. Diga, Rodrigo. Eu também... de novo, é que nem questão de idade pra mim, também é questão de gênero. Isso. Eu acho que a gente tá num momento de mundo também que colocar na caixinha, ela é mais nocivo do que vai te ajudar exatamente, entendeu? Tudo bem, quando você está no mercado, você vai olhar para o mercado, quem que é seu público-alvo? Como é que você vai trabalhar o game, né? Para quem que você está fazendo o jogo? Acho que quem falou isso, né? Para quem que você vai fazer o jogo, né? É óbvio que também na hora que você está com um estúdio, né? Você não está fazendo uma obra de arte autoral mega pessoal, né? Enfim, uma expressão artística altamente, né, para si, mas você está fazendo um produto, né? Você está fazendo um jogo para ter um mercado, você obviamente passa por um processo de analisar, né, para quem é o jogo. Eu acho que quando as definições de para quem é o jogo é que estão completamente mudadas, né? Porque se você começar a classificar muito ainda como, isso é um jogo para homem, para mulher, para X, para Y, para cima, para baixo, você começa a criar várias e várias caixinhas, né? A mesma coisa se a gente falasse eu faço jogo para quem é mais de esquerda, quem é mais de direita, em orientação política, assim, você fala. Mas faz sentido isso? Sim, acho que é muito também do que o Kim falou, como ressoa, né? Eu acho que quando a gente vai fazer uma análise de persona, nesse caso, né, que vai olhar para uma audiência específica, as qualificações de gênero e idade, elas têm uma prioridade muito menor em relação ao mapeamento, né? É mais interessante você saber se a pessoa gosta de ser uma exploradora ou se ela gosta de ser Isso, exatamente. ela gosta de ação o tempo todo. Então, isso independe de gênero, né? São muito mais quesitos comportamentais que a gente vai analisa na hora de Isso, você montar uma exatamente. persona do que gênero, idade, uma coisa desse Gênero, tipo. É uma análise muito mais ampla. É óbvio que, também sendo pragmático, que quando a gente está criando um produto e a gente está tentando construir ele, a gente vai escolher caminhos que tenham menor resistência. Então, quando a gente Claro. analisa algumas personas mais específicas, a gente vai querer ver, tipo, qual é a pessoa que tem mais facilidade de gostar disso daqui, dado a nossa sociedade hoje. E aí a gente faz um direcionamento, mas é natural que quanto mais cresça, mais você queira, na verdade, diversificar. Você só tem um momento que talvez você fique mais focado por uma questão de, sabe, o recurso não é infinito. Então, Sim. como não é infinito, a gente vai tentar ir onde tem a melhor capacidade de a gente converter, por exemplo. Um exemplo clássico disso, assim, a gente acabou de fazer a gente já faz mapeamento da nossa base de personas. E a gente identificou, tipo, 67% na nossa população de jogos de buraco, ela tem um perfil. E a gente estava imaginando que, de repente, a gente estava indo para desenvolvimento de uma feature, de uma funcionalidade que ela não falava diretamente com esse público. Ela era mais competitiva. E aí, faz sentido, de repente, eu falar com 20% em vez dos 67%? Será que eu consigo aumentar esses 20% para chegar num número maior? Então, Sim. assim, tudo é um estudo que você avalia qual é o potencial e o retorno. Porque é o quem falou, o dinheiro é finito. Você tem que saber onde é que você vai colocar inicialmente. Maravilha. E, cara, como os games, eles refletem um microcosmo social, né? Tava aqui lembrando sobre os personagens femininos da década de 90 e como são os personagens femininos. E aí eu tô falando dos grandes títulos aqui, né? Que é o que tá mais no imaginário de quem deve estar assistindo a gente. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui também, uma provocação, antes da gente entrar para falar sobre esse mercado, né? Quem são essas empresas? Games são redes sociais? A proposta da Gazeta ela começou para montar uma rede social com jogos. E ela virou uma empresa de games. E hoje em dia, as empresas de games conseguem evoluir mais se elas têm uma comunidade atrelada a elas, né? Então, assim, tá junto. Não é uma coisa, mas tá junto, na
minha opinião, não sei. Não, eu tô com você. Tipo, eu acho que vai depender muito do que define uma rede social. Definitivamente, jogos são ferramentas sociais e contribuem para a socialização do ser Perfeito. humano. Eu não acho que ele tem os mesmos necessariamente objetivos de uma rede social, propriamente dita, mas definitivamente, quanto mais a gente vive na nossa sociedade, que a gente está conectado e compartilhando, eu acho que é comum que a gente comece a cada vez mais ter essa dificuldade de distinguir o que é o que. Então, essa me parece uma fronteira que cada vez mais tá difícil ver a fronteira do que é uma rede social e o que é um game, né? Sim, sim. Ela não é uma rede social, né? O jogo não é A uma rede social, mas finalidade não é isso, né? ele é social, Sim. entendeu? Ele não é uma rede, mas ele é social. Ele, de certa forma, ele gera ali formas de compartilhar e tal. E quanto mais você tiver isso, essa comunidade, melhor você vai entender o seu usuário e você vai poder crescer também. Eu acho que Mas aí eu vou talvez fazer uma provocação também nesse sentido mas aí quando a gente está falando de construção de comunidade, olha, que nossos jogos também têm, né? Mas quando a gente está falando de construção de comunidade, aí a gente também está colocando ali, fazendo toda uma estratégia que seja in-game, off-game, né? Sei lá, você está lá num aplicativo ali de, sei lá, Discord, qualquer coisa nesse sentido, ou você tem alguma feature que está in-game, né? Em que você junta a comunidade ali numa sala de espera para você poder fazer uma partida. Né? E aí você começa a investir nessa sala de espera enquanto você está fazendo o matchmaking ali de jogadores para poder fazer uma run ali, uma missão, uma sessão. E aí você começa a perceber que ali os jogadores começam a passar mais tempo na sala de espera, porque estão engajando, falando sobre a escola, sobre a vida, falando sobre o trabalho. Sim. Aí você acha interessante, começa a botar notícias ali sobre o jogo, você bota o conteúdo na newsletter ali dentro. Assim, no meu ver, eu acho que eu concordo com vocês em relação o jogo pode ser social, ele é uma rede social, mas é porque a gente está classificando rede social, tá falando o modelo, né, feed, scrolling feed, tá pensando, acho que talvez mais hoje num layout do que a gente define como rede social hoje, ou mesmo TikTok, vamos usar um outro exemplo que não é texto, né? Pega o TikTok, Sim. vídeo curto lá, direto, mas é doom scrolling, né? Só de ficar girando. Então, claro, se a gente classificar jogo como sendo jogo, não é isso, né? Agora, a partir do momento que eu crio um ambiente em que eu começo a oferecer outros tipos de conteúdo que é para além do gameplay do jogo, né? Começa a criar momentos em que as pessoas começam a interagir. Assim, no meu ver, eu acho que a gente está criando, sim, outras redes sociais nos formatos novos, né? Ou mais convergentes, Exatamente. vamos chamar assim, né? Eu ia fazer uma provocação dizendo, tipo, Adoro provocações. jogo não é rede social, mas ele também é. Também é, exatamente. Tipo, eu acho que ele também pode ser. Eu acho que entrando até na terra do Rodrigo, de VR, tipo, pra mim o VR Chat é exatamente isso que você falou. Tipo, é literalmente uma experiência que você tá ali pra socializar e incrível do jeito que é, sabe? Não, e eu ia colocar aqui na nossa conversa o Discord, né? Que ele nasce para ser um ambiente para unir os jogadores numa plataforma de áudio e se transforma numa rede social de fato, né? Hoje o Discord é muito mais uma rede social do que propriamente o que criou ele. E curiosamente o Discord originalmente não era uma ferramenta de comunicação, era para ser um jogo. Era uma equipe que estava fazendo um jogo que acabou criando a ferramenta. Essa eu não sabia. Se você olhar na história se eu não me engano, o Slack também é isso. O Slack é uma outra ferramenta de comunicação corporativa. Exatamente. E no final das contas eram empresas que estavam tentando fazer um produto de jogo e acabaram também criando a ferramenta de comunicação. É sensacional, é sensacional. E eu acho que esse assunto é um assunto super importante pra gente ir debatendo, justamente porque quando a gente fala que se transforma numa rede social, já entra um monte de implicações ali, né, que a gente está discutindo justamente nesse momento, né? Discurso de ódio, de que maneiras de fazer mediação ali, cara, deve ser um assunto super complexo pra vocês. Mas se a gente for ficar nesse assunto, a gente vai ficar 5, 6 horas aqui dizendo, mas eu quero fazer uma pergunta que é chave, que deveria ser a primeira pergunta desse programa. Como é que faz um raio de um game? Como é que você pensa isso? Vamos pensar numa grande feature aqui, num grande game, por exemplo, que todo mundo deve ter na cabeça, talvez o GTA. Como é que surge a ideia do zero? Eu vou fazer um game que o objetivo é esse, com essas características. Como é que pensa um game? Ou, no caso do buraco, né, que é espelhar uma atividade física num ambiente digital, como é que se cria um game? Tá, eu acho que eu começaria, antes de falando como é que se cria um game, falando um pouco sobre do que um game é composto. Porque eu acho que o processo criativo de produção de um jogo, ele varia
ao longo da história, de como o ser humano está vivendo. Tipo, os primeiros jogos eles foram feitos a partir de um contexto, mas ele também varia do contexto social que está inserido, do país, de qual é a cultura que tá inserida. E aí, por que eu tô falando desse ponto da cultura? Porque, literalmente, o jogo é a gente tá falando de videogame, no caso, né? O videogame, ele é um produto de base tecnológica que tem dentro dele, tão importante quanto a tecnologia, a cultura. Então, ele é um produto que é tecnologia, ao mesmo tempo com a parte criativa e todo o viés criativo relacionado à parte artística cultural. Então, para se fazer um jogo, você vai precisar de pessoas que entendam de tecnologia e pessoas que entendam de processos criativos e de arte, no final das contas. Então, eu acho que eu não consigo aferir como que surge a ideia Não, é o do nascedor. GTA. Eu quero saber o Mas, nascedor. por exemplo, lá na empresa, a gente já tivemos ideias que surgiram de sonhos. Tipo, uma pessoa sonhou e virou, tipo, eu sonhei que tava jogando essa parada. Essa parada seria muito louco se existisse. E aí, pronto, vamos pesquisar se é possível fazer isso. Ah. Como a gente também já virou e falou, pô, eu fui exposto na minha infância a esse tipo de experiência e eu quero reproduzir ela de alguma forma. Seja no meio digital, ou seja eu fazendo uma nova versão. Tipo, os jogos da Gazelle são exatamente isso, né? Tipo, vamos pegar jogos que fizeram parte da história de algumas pessoas, vamos digitalizar eles e vamos entregar essa experiência de uma forma com qualidade para essas pessoas. Então, tipo, o jogo digital de buraco é isso, né? No final das contas, tipo, você joga a versão física, depois você tem a digital, e você também tem, literalmente, tipo, pô, eu passei a minha infância jogando Tetris, e aí, sabe, vem lá uma E pessoa... voltou agora, vai agora. Não, e aí, sei lá, vem um diretor maluco e vira e fala, pô, se a gente fizer Tetris ser uma experiência incrível, artística, que compõe com som e imagem de uma forma, sabe, cinematográfica. Aí pronto, o cara faz o Tetris Effects, que é um jogo que, pô, sabe, é Tetris, mas, sabe, artisticamente falando, é uma parada incrível, sabe? Tipo, a pessoa literalmente vira e fala, eu quero passar sensações enquanto a pessoa tá jogando Tetris. E o cara fez isso. Então, eu acho que o processo criativo, ele é super diverso. E é mais fácil você falar sobre a composição do que você precisa para fazer o jogo, do que propriamente dito como nasce a ideia. Porque eu acho que o nascer da ideia, ele é importante, mas ele não é o diferencial, na minha opinião. Na minha opinião, o desenvolvimento daquilo e como aquilo se materializa. Porque eu normalmente falo para as pessoas que na minha cabeça funciona muito sobre processos de tradução. Quando você tem uma ideia e você vai falar, pra mim, eu chamo isso de um processo de tradução. Tipo, pô, tô tirando da minha cabeça e tô colocando no meio falado. E aí, tipo, eu vou falar e vou escrever. E jogo não deixa de ser um processo de produção. Tipo, tá no nosso imaginário, a gente imagina uma experiência, a gente tenta traduzir pro meio físico. E essa tradução, na minha opinião, onde tem a magia, sabe? É onde, literalmente, a gente consegue virar e falar, tipo, pô, é isso que eu imaginei, é isso essa experiência que eu tô entregando. Então, eu diria que esse processo de tradução, que é o fazer do jogo, que é você virar e falar, tipo, deixa eu colocar um programador, um artista, um roteirista, Mas isso a ideia já nasceu. Então, é porque o que... Eu quero entender o ponto zero, o Big Bang de um jogo. Então, eu acho que ele literalmente ele pode vir de qualquer coisa. Tipo, vou te dar um exemplo estranho da Double Dash. Teve uma vez que uma das nossas artistas estava andando na Rio Branco, aqui no centro do Rio de Janeiro, e ela passou por uma banca e ela viu um boneco da Piraquê. Era um boneco que na época eles estavam fazendo. E ela virou e falou, pô, e se tivesse jogo da Piraquê? E aí eu fui falar com a Piraquê e a gente fez jogo da Piraquê. Então literalmente surgiu, porque ela estava andando na Rio Branco e viu esse jogo o jogo de boneco. funcionava como? Ele era um jogo com os personagens da Piraquê. A gente virou, Qual era o objetivo do jogo? no caso você era um astronauta que você tinha que coletar biscoitos. Era literalmente isso. Era um jogo que você jogava no celular e você coletava biscoitos. E o nascer da ideia foi literalmente porque ela estava caminhando, ela viu e teve esse processo criativo. E a gente já tivemos processos criativos que foram completamente diferentes. Do tipo, pô, vamos ver o que está em alta no mercado e ver se a gente tem alguma ideia dentro disso. Eu acho que o nascer da ideia, pra mim, ele é muito caótico. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, às vezes, eu jogo tênis, eu às vezes jogando tênis, falando, pô, Marcelo, você que trabalha, eu tive uma ideia, deixa eu te dar uma ideia de um jogo pra gente fazer, pra vocês fazerem e tal. Ela surge de qualquer um. Agora, você transformar aquela ideia em um negócio, sim, e realmente você entender se aquilo ali tem potencial ou não tem potencial, você tem que ter expertise pra isso. Porque todo mundo acha que, de novo, vou fazer um jogo e lá atrás, a criação era muito isso. Eu acho que até a criação dos jogos lá no passado, ela era muito assim, pô, eu sou gamer, eu gosto disso aqui, eu vou fazer por hobby, eu vou fazer porque eu gosto disso aqui. mas não tinha o volume de dados que tem hoje. E sem a preocupação de falar assim, isso não é um negócio, eu vou fazer isso. Talvez isso possa virar a ser um negócio.
Mas dá para escalar? Dá para você viver daquilo ali? Então são universos totalmente diferentes. Uma empresa hoje totalmente constituída, com um objetivo e tal, ela tem que pensar se o produto ele é vendável, se ele retorna ou não. Mas pessoas, e aí qualquer pessoa pode desenvolver um jogo. Você pode ir para uma linha de fomento, você pode buscar alguma coisa, você montar uma unidade com amigos e você desenvolver o jogo. Então, esse processo criativo ele é mais diverso possível. E para qualquer um. Aonde isso vai virar? Aí você fala, vai virar um GTA, vai virar um jogo mainstream. Aí é outro tipo não só de criação, mas de desenvolvimento. Tá? E eu fico pensando assim, como é que foi a concepção do SimCity, assim, que eu adorava jogar, do The Sims, que eu adorava jogar. Cara, quem que pensou isso? Não, eu vou fazer um jogo que o teu objetivo é administrar a cidade, assim. Eu acho isso genial, assim. Rodrigo, eu queria que você contribuísse também com essa tua percepção também. Como é que nasce? Como é que é o ponto zero? Você sabe que ali não vai falando um pouco específico lá da árvore também, né? A gente acaba tendo, enfim, concordo 200% com o Marçano, né? A ideia nasce de qualquer forma, de qualquer lugar, né? E às vezes ela vem de uma vontade de você contar alguma coisa, às vezes ela vem, e essa vontade veio porque você teve um estímulo qualquer. Ou ela vem de uma gameplay mesmo, fala assim, puto, achei muito divertido o negócio que, peguei uma pedrinha na rua, joguei para cima e bati, achei que isso é legal, né? Pô, é divertido. Então você também vai, sei lá, por uma questão de mecânica também, né? Você vê alguma coisa na rua e começa a imaginar a pessoa jogando com aquilo. Ou você também se inspira em outros lugares, né? Não só outras. No nosso caso ali, a gente tem muita inspiração também no que acontece em vida real também, né? Então, para VR, né? Você precisa do espaço, né? Então, você não conta, a gente não conta coisa em tela, né? A gente não põe nada em 2D, né? A gente está sempre usando o espaço, né? Como área de jogo também, como gameplay. Então, a gente tem que olhar muito também para muita inspiração de design de jogo de tabuleiro, muito olhar, por exemplo, no que se faz, por exemplo, em teatro, né? Enfim, em posicionamento, em direção de cena e etc., que para a tela tem uma função, mas para quando você está fazendo em realidades imersivas e tal, fazendo um jogo em XR, cara, você precisa ser divertido. E você olhar também para você olhar para os esportes, né? Como é concebido uma atividade física que você usa o corpo como sendo seu input também, né? Então, se olhar para os esportes, para os esportes, né, que sejam esportes de uso do corpo, né? Você olhar para turismo também, né? Como é que você olha e você explora um lugar, né? Num roteiro turístico. Então, a gente acaba tirando ideias de tudo quanto é lugar, né? Além de memória, né? A gente está lá na árvore também, a gente gosta muito de trabalhar não só o retrô, né? Mas assim, também as nossas memórias afetivas como sendo inputs para jogos, né? Então, sei lá, a gente tem um jogo que é o Yuki, por exemplo, que é você numa viagem, de que você é uma criança segurando um boneco, né? E aí o jogo todo é baseado em cima da imaginação da criança quando ela está brincando com o boneco, né? Então todo jogo foi pensado em cima dessa premissa. Assim, puta, da onde surgiu essa ideia? Surgiu lá de um momento ali que a gente estava discutindo sobre gameplay de Bullet Hell, e aí alguém pegou um bonequinho e falou, porra, mas é muito divertido, né? Quando a gente era criança e podia imaginar o que queria aqui com essas coisas na mão. E aí juntou uma coisa com a outra, virou Bullet Hell, roguelike, segurando o bonequinho, e isso tudo virou um jogo. Né? Então, eu acho que muito também da onde vêm as inspirações, elas são tão de lugares tão variados, que o que afunila no final das contas é de fato o que você vai, o que o projeto, aí quando a ideia vai virar o projeto, aí quando ele vai virar o projeto, aí você vai começar, tá, mas isso aqui tem público, aonde está esse público? Eu vou vestir mais, vai ser o mais de É nicho, vou onde os trabalhar um jogo sonhos mais de nicho, encontram a realidade? Vou aproveitar seu Exato, aí gancho. a realidade do mercado, afinal de contas, você está gerindo um estúdio, né? Então você não está
fazendo hobby, né? Que não importa o que vai acontecer exatamente com o que você está produzindo, mas quando você está gerindo o estúdio, você está olhando para esse tipo de coisa, né? Na hora. Então, obviamente, o nosso trabalho é um trabalho artístico, né? Acho que o reforço que eu faço sempre é o nosso produto não é um produto de base tecnológica, que nem quem colocou bem. É um produto de base tecnológica, mas no final dos contos o que a gente está fazendo é produto audiovisual interativo, entendeu? A gente está fazendo produto cultural, não estamos fazendo software, a gente não faz Photoshop, a gente pode fazer ferramentas que nos auxiliem a chegar num produto cultural, mas a gente não vende ferramenta, né? Ou pelo menos como negócio principal. Né? O Discord e o Slack é um bom exemplo. Eles resolveram fazer uma ferramenta para fazer o jogo e viram que, na verdade, o jogo deles não podia dar tão certo quanto a própria ferramenta que eles construíram e foram para virar uma empresa de software. E tá tudo certo. Ah, A gente não, Antes, a gente, se for classificar, não é empresa de software, a gente é audiovisual. Então a inspiração ela vem muito por aí. antes do Kim completar, todas as vezes que a gente tem uma questão aqui no nosso Multigames, que é todas as vezes que pisca uma palavra que não é de conhecimento do grande público, eu peço a ajuda de vocês para desmistificar uma palavra que talvez nem todo mundo saiba o que que é. Kim, antes de você completar, o que que é gameplay que o Rodrigo citou? É a jogabilidade, o que você faz durante a sua experiência quando você está jogando. Isso é o gameplay. A atividade de jogar é o gameplay. Maravilha, agora pode completar. O que eu ia brincar com o Rodrigo falando, tipo, a origem da ideia pode vir de diversas fontes, é pegar os exemplos das ideias que vêm de questões laborais, de trabalho. Então, tipo, eu vou pegar o exemplo do Power Wash Simulator, que é um jogo que é um simulador de você ficar usando uma máquina de água para limpar as coisas. Porque isso, por algum motivo, da nossa questão de como seres humanos, nós sentimos prazer em ver aquilo. Sim. Então, uma pessoa vira e falou, pô, sabe, inclusive eu conheço os desenvolvedores desse jogo, um dos desenvolvedores participa da equipe, é um brasileiro, e aí ele tava falando como é que foi o processo criativo deles. Eles viram e falaram, tipo, pô, então, a nossa CEO, ela tava no Reddit, ela tava procurando, sabe, ideias de coisas, e ela encontrou um Reddit de pessoas mostrando foto de limpeza. E ela vira e falou, pô, e se a gente fizesse um jogo disso? Porque isso é maneiro, né? Tipo, pô, sabe, é relaxante e tal, e, sabe, o jogo explodiu, é um sucesso, tem parceria com desenho animado, tem, tipo, Bob Esponja, você limpa, sabe, a fina do biquíni, sabe, é uma parada, sabe, é literalmente isso, pode vir de qualquer lugar. E eu fico imaginando, eu gostaria muito de fazer essa pesquisa. Quantos pilotos de avião não se tornaram pilotos de avião depois de jogar o Flight Simulator durante a vida deles inteira? Adorava esse jogo também. Eu conheço um piloto de avião que jogava Flight Simulator. Vê só, né? Foi exatamente isso que você falou. Hoje os games invertendo a lógica, né? A pessoa é inspirada pelos games. Antigamente ela inspirava os games, mas hoje ela é inspirada pelos games para estar na sua profissão, enfim, decidir os rumos da sua vida. A gente está falando aqui de potência de mercado brasileiro, né? A gente é um grande mercado consumidor e o Rodrigo estava trazendo aqui nos bastidores para a gente também o 12º maior mercado produtor de jogos do Brasil. Mas eu queria entrar no... Hoje ainda é 13º, perdão. E aí eu queria entrar numa contradição aqui para mim, que vivo na superfície dessa questão, não sou empresário como vocês, embora hoje esteja coordenador de games e esportes eletrônicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tenho uma vivência muito maior com esporte eletrônico. E a minha construção com o mercado gamer tem sido aí no último ano de intenso aprendizado e estudo. A Gamescom, que é a maior feira de jogos do mundo, homenageou o Brasil no ano passado. Vai ter uma edição no Brasil, né? São 3 Gamescom no mundo, na Ásia, na Europa, na Alemanha, e a gente vai ter uma aqui no Brasil que vai absorver o Big Festival, que era a grande aí conferência de jogos indies aqui no Brasil. A gente fala sempre nessa potência do mercado brasileiro e tudo mais. E eu quero olhar aqui, daqui a pouco, os estúdios aqui pelo Brasil. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui como é que está distribuído os estúdios aqui pelo território nacional. Mas é uma potência de mercado consumidor, mas é uma potência também no mercado produtor. Mas por que de todos os exemplos que nós usamos aqui, de grandes jogos, nenhum deles é brasileiro? Querem começar? Eu posso falar. Manda ver. Vai lá, Marcelo. Investimento. Assim, a gente falar início da década, 150 empresas de games. Se a gente for falar para 18, acho que é isso, em 2018 ou 14 a gente estava falando em 450, a gente está falando mais de 1.000 hoje em dia. Isso. Sim. Então, nível de investimento. E aí, nível de investimento até que tamanho? Tem bastante empresa, teve um crescimento, acabei de falar, tem um crescimento de quantidade de empresas. Para você passar uma arrebentação, ou você conseguir desenvolver um jogo AAA mainstream, vai precisar de muito dinheiro.
É um mercado que necessita de alto investimento, ele tem um risco bem associado, ele tem um tempo de maturação e retorno, e não adianta só você desenvolver. Você tem que só você criar, você tem que desenvolver. Então é um trabalho contínuo. E talvez, muitas vezes, o investimento ele é só inicial. Ele não tem continuidade. E aí, quando a gente for falar assim, como é que você faz um jogo desse? De repente, foi adquirida. Uma empresa vai buscar uma linha de investimento aonde? Provavelmente vai vir de fora. E aí vai vir algum player grande, com mais capital, comprando uma empresa nacional para poder transformar isso em algo maior. Ou aquela empresa que já está estabelecida e tem uma caixa própria que ela pode investir em novas iniciativas, permite com que ela crie mais fácil do que quem está dependendo ali ou sobrevivendo. Então, acho que esse é um pouquinho da minha leitura disso aí. Vou contribuir até num viés talvez político e um pouco na perspectiva também um pouco histórica. Tipo, quando você para pra pensar, quando o Marcelo fala de investimento, a gente consegue até fazer uma expansão que na verdade tem a ver sobre infraestrutura. Sim. Quando você para pra pensar na infraestrutura que a gente tem, quando a gente diz que jogar uma base tecnológica e a gente para analisar o crescimento da estrutura tecnológica do nosso país, ele também não acompanha o crescimento Perfeito. tecnológico do mundo todo. E isso também reflete em vários aspectos. Tipo, você que veio da área de esportes eletrônicos, quantos jogos brasileiros de esporte eletrônico tem? Quase nenhum, tem muitos poucos. Por quê? Porque a infraestrutura que você precisa ter, até para você ter uma questão de servidor, para você conseguir jogar, para você conseguir, sabe, anos atrás já ter acesso à ferramenta para você desenvolver, isso já era uma barreira. Então quando a gente fala em investimento, é um guarda-chuva, é uma área que está dentro da parte de infraestrutura. Tem várias questões estruturais que, conforme o tempo foi passando, essas estruturas foram melhorando. Tipo, por exemplo, acesso à plataforma. Ou seja, você poder jogar em diferentes lugares. Isso é uma coisa que, o smartphone, por exemplo, trouxe muito forte a possibilidade das pessoas terem acesso a jogar sem necessariamente precisar fazer um investimento que, na vida do brasileiro, faz falta, sabe? Tipo, pô, se eu vou usar o telefone para 1001 utilidades, isso para a vida de um brasileiro que precisa, sabe, no seu orçamento diário, ficar contando como que ele vai fazer para ter uma qualidade de vida, Perfeito. no final das contas faz muita diferença ele, tipo, pô, eu tenho esse facilitador. Então, a questão estrutural de como as pessoas conseguem acesso a investimento, como elas conseguem os equipamentos, como elas conseguem treinamento, tudo Até isso... estruturalmente do país mesmo. Exatamente. Banda larga. Exatamente. Vai atrasando a indústria e vai atrasando o desenvolvimento dela também. E no final das contas, tipo, por que eu falei que era uma questão política? Porque isso tem a ver com a construção do nosso país, né? E do investimento público. Exatamente. Tem tudo a ver de como, por exemplo, de como é que foi a construção do nosso país enquanto ele existe hoje e como ele se expande nos dias atuais. Como que ele se relaciona com a economia mundial, como que ele consegue interagir. Eu acho que quando é muito mais uma questão de, hoje, na minha visão, dos jogos brasileiros não necessariamente estarem competindo com grandes títulos, porque literalmente a gente, sabe, tá num processo de criação de base de infraestrutura. Mas você acha que a gente está no caminho para ter um grande título de ordem mundial nos próximos anos? Aí Ou isso depende também de um quesito de sorte? Não também? sei, talvez se a gente discutir sobre oligopólios, monopólios e tal, aí eu vou virar e falar assim, pô, talvez não dê por conta desse contexto econômico. Mas eu acho que não Mas eu queria que você depurasse isso, porque o mercado de games no mundo, os grandes arrecadadores é uma gama pequena de empresas, né? Que ficam com o grosso de todo o dinheiro gasto com games no mundo. É sobre isso que você está falando? Bom, porque não é jogo, né? Tipo, faz parte da estrutura da economia mundial e esse tipo de coisa. Tipo, se você vai na indústria do entretenimento e você vê o tamanho da Disney, tipo, a Disney, a gente brinca que Disney é meio que dona de metade do mundo, ou mais da metade do mundo. E isso não é diferente em outros setores, na verdade. Eu acho que tem um ponto importante de falar que a questão de infraestrutura, ela não remete à qualidade do que a gente faz. Porque existe um ponto que a gente, como brasileiro, a gente tem uma cultura que está relacionada, tipo, a como a gente se relaciona com a arte. Como, tipo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente também tem uma questão toda, sabe, envolvendo a parte artística, audiovisual, sabe, carnavalesca, futebol, tem uma pancada de coisa artística. Apesar da nossa infraestrutura, a gente consegue fazer produtos de boas qualidades. Mas a questão é que, para penetrar determinados níveis de mercado, não é sobre qualidade só.
Maturidade da indústria, investimento. Também, mas é sobre você conseguir vencer barreiras. Porque é quase como se, bom, então, eu quero fazer marketing do meu jogo. E eu quero que ele apareça para as pessoas. Mas eu tô competindo com o Facebook, eu tô competindo com a E ele é dono Ubisoft. da própria plataforma, né? Então, tipo, no final das contas, sabe, não tem a ver só sobre a qualidade do meu produto. Sim. Tem a ver sobre quantas ferramentas eu tenho para conseguir fazer barulho. E de como está organizada a economia mundial, né, Também. atualmente, né? Rodrigo, você ia complementar. Eu, assim, até muito nessa questão, né, a grande chave aí dos desafios é que, assim, a gente toda hora tá tendo que ter, mostrar a nossa capacidade, né? Eu acho que a gente vive também sempre uma provação, né, que totalmente, eu acho que é infundada na realidade, mas como o mercado externo sempre olhou para cá, isso tá mudando aí nos últimos pouquíssimos anos, isso está mudando essa percepção do estúdio brasileiro, do mercado brasileiro, né? Mas em termos de capacidade, né? Tem um termo em inglês que, assim, de 10 em 10 reuniões com um player de indústria fora, todo mundo fala, mas e a sua capability, né? Que é a sua capacidade produtiva, né? E aí tem muito que o Kim, né, a ver com o que o Kim está falando, essa questão, cara, mas como é que você, né, vai fazer o marketing do seu jogo, ou mesmo se você vai fazer self-publishing, que bom, mas aí você está pedindo dinheiro para uma plataforma que não é a publisher, mas ela fala, tá, mas e aí, né? Você vai fazer o quê? Né? Como que você vai fazer? Mas daí do Brasilzão mesmo, lá do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, do Recife, da onde você vai fazer? Né? E vai atingir o público global que você está falando, mas como? Né? E aí tem muito a ver com essa história da infraestrutura, né? Eu acho que o grande título, né, o AAA, eu acho que a gente pode até começar a pensar de uma outra forma, na verdade, né? Assim, vão existir tantos AAAs assim no mundo daqui para frente, vendo toda essa crise aí no inverno, né, que estão chamando ali o inverno dos games, inverno da tecnologia e dos games, né? Layoffs para caramba, né? Aí fazendo uma reacomodação, né? Em termos de tamanhos de empresa e etc., e capacidades, né? Então, de novo, falando sobre capacidades, né, ao redor de todos os estúdios do mundo das empresas de tecnologia, a gente está vendo que AAA muito hoje está tão difícil de se pagar, né? Então, você fala assim, puta, mas aí o jogo vendeu 40 milhões de cópias, quer dizer, quanto tempo, né, na cauda longa aí do mercado demora para pagar um AAA hoje em dia, sendo que você precisa de coisas com giro mais rápido, por exemplo, né? Eu, assim, tenho quase certeza que ainda vai demorar um tempinho para Sony, para PlayStation pagar o Spider-Man 2. É um puta título incrível e etc. É verdade, ele é um AAA. Mas a gente está vendo aí um movimento que provavelmente a gente vai ter jogos com orçamentos já não nessa magnitude. Um jogo para fazer um jogo desse são 500 milhões de dólares, né? Assim, vamos ter 500 milhões de dólares para um jogo aqui no Brasil? Em algum momento? Eu espero que sim, né? Óbvio, olhando para uma janela aí nos próximos 5, 8 anos, pô, é o que eu mais quero. Mas eu acho que o mundo daqui uns 5 anos, no 5, talvez, né, sendo aí um pouco mais conservador, um pouco mais que 5 anos, não vai comportar mais jogos de 500 milhões de dólares de orçamento. Vão ter que ter a eficiência nos próximos anos, né, incluindo aí 2024, vai ter que ser, vai imperar. E aí é onde eu vejo que o Brasil tem vantagem. É onde eu vejo que o estúdio brasileiro tem vantagem, porque tem capacidade técnica, aí é onde que entra o poder público nesse sentido, porque aí entrando o poder público com a iniciativa privada nesse sentido é onde a gente começa a resolver as questões de infraestrutura. Aí vamos ter que entrar em discussões do tipo, tudo bem, mas aí qual que é a prioridade, né? A gente precisa de mais equipamento aqui dentro do país, tem um monte de barreira aí, alfandegária, tributária, etc., que faz com que esses equipamentos não cheguem aqui no Brasil porque a gente não fabrica. Então vamos começar a fabricar. Puxa, então vamos lá, porque tem a soberania tecnológica, tem a soberania de país e etc. Então, desenvolver tecnologia aqui, tudo bem. Se a gente também não segue rápido para um desses caminhos, a gente vai ficar preso no loop do problema da infraestrutura. Então, a gente não cresce a base aqui, não cresce o acesso a tecnologias novas, a gente não põe o Brasil na ponta porque não chega equipamento aqui, porque, enfim, tem uma série de barreiras. O Brasil, junto com alguns outros países da América Latina, junto com a Índia, etc., são os piores países para você enviar,
né? Ou você importar equipamentos na área de jogos e em boa parte da área de tecnologia também, né? Então isso é, enfim, notório aí. A gente tem uma série de problemas em relação a players internacionais que tentam para cá, e ao mesmo tempo a gente também não tem nenhum tipo de trabalho ou incentivo para que se fabrique aqui de alguma forma, ou pelo menos que se monte, né? Que se importe componentes, se monte aqui e a gente consiga dar acesso também. Então, o problema da infraestrutura ele é muito sério para a gente poder chegar no grande título brasileiro, o grande título aí conhecido mundialmente. O que vai acontecer, ou o que pode acontecer, e o que acontece de vez em quando, é que esse brasileiro que quer fazer um grande título acaba indo para fora e trabalhar para uma empresa gringa. E o que a gente menos quer hoje em dia é isso, né? Fortalecer, a gente quer fortalecer o mercado aqui para que os grandes talentos brasileiros fiquem aqui. São esses grandes talentos que vão criar, junto com investimento, a esses próximos grandes títulos internacionais saídos daqui. Tenho só um último ponto para complementar nessa questão de investimento, que é também a parte de segurança, né? A gente estava comentando aí no papo. Quando a gente fala em segurança, um produto de risco e etc., né? Mas um produto criativo, né? É um produto de risco, né? Eu estava vendo um vídeo da Ana Carla Fonseca ali no lançamento da Frente Parlamentar da Economia Criativa, né? E é muito interessante que ela coloca que os produtos culturais estão dentro dos produtos criativos, né, da indústria da economia criativa. Ela, que é uma grande pensadora e pesquisadora aí também da área de economia criativa, é bem interessante. E ela coloca também um ponto, fala, cara, como é que a França consegue ser uma potência de exportação cultural, né, sendo filmes, games e aí games e animações, né? Porque o governo ele entra junto com a própria iniciativa privada de uma forma muito intrínseca, né? Lá você tem, ela citou um exemplo, mas o governo francês tem um fundo garantidor, né? Enfim, uma versão ali francesa do que seja um fundo garantidor, em que esse fundo subsidia projeto, subsidia não, mas ele avaliza e de certa forma faz a segurança de um potencial empréstimo de um banco privado para um estúdio, seja de game, seja de animação, seja de cinema, seja de televisão, para um projeto, né? E aí, quem faz a avaliação desse projeto são especialistas de dentro do fundo garantidor, não exatamente do banco privado, mas existe um acordo entre um e outro, em que quem faz a avaliação é o fundo garantidor e fala, olha, pode emprestar. E aí, esse fundo garante até 80% se por um acaso for um problema, né? Se, por exemplo, não der certo, esse jogo não for um sucesso, não conseguir aí fazer o pagamento de volta, né, do investimento, do empréstimo do banco privado, não é um banco público, do banco privado, e aí você tem aí até 80% de retorno, né, do empréstimo para o banco privado. Quer dizer, você mitigou risco lá da ponta do banco privado, você aumenta a capacidade, porque você não fica dependendo do Estado só para você poder ter financiamento, né? Então você tem a iniciativa privada também botando dinheiro dentro desse tipo de produto, mas você tem uma garantia. E o que ela comenta, que é muito interessante, é que ao longo essa política é de 1992, tá? Lá na França, que ao longo dos anos eles perceberam que cada vez menos os bancos começaram a entender como produtos de risco, né? E que criatividade não significa risco, e sim uma outra forma de produto e de uma outra forma de ativo. Isso foi muito legal de entender, porque isso fez com que a França virasse uma grande potência exportadora, né, de cultura. Óbvio que existem outros países, como Coreia do Sul também, que nos últimos 15 anos faz um investimento, né, que está sancionado hoje no mundo todo. A gente vê o resultado do investimento de 15 anos aí, da cultura sul-coreana, infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento, fomento, e tudo combinado ali num grande plano estratégico para você poder fazer as indústrias de base tecnológica crescerem e as indústrias de criação também, né, e as indústrias criativas e os seus produtos culturais. Hoje a gente está vendo o resultado disso tudo. Então, o grande título, para mim, vai surgir quando a gente resolver atacar, de fato, esses problemas de financiamento, investimento e estrutura de uma forma cruzada entre poder público e privado, sabe? Eu ia complementar, é aquela questão do capacidade técnica a gente tem,
tanto criativa quanto de produtiva. O que a gente não tem é uma infra econômica e de país que permita com que a gente possa errar. Então, esses bons profissionais, eles têm que avaliar, assim, eu continuo tentando errar com assim, um risco total meu, ou eu vou fazer a produção para grandes títulos. Então, você tem muita gente trabalhando work for hire, trabalhando para fora, trabalhando, sendo contratada para trabalhar em grandes jogos. Ou você tem profissionais sendo absorvidos pelo mercado internacional, sendo contratados para irem para lá e trabalhar lá. Tem muito brasileiro bom trabalhando nesse mercado. O fundo da Arábia Saudita agora, então, né, um investimento monstruoso que eles estão fazendo, vai ser o próximo. Monstruoso em games e esportes eletrônicos. Total. É isso. Entenderam Exato, que nos essa é dois. a forma de Com se certeza. comunicar junto com os esportes, né? O esporte Sim. eletrônico também atende a essa área também. E eu queria complementar nisso tudo que vocês estão falando. O Brasil ainda está discutindo o marco legal dos games ainda, o que foi uma grande polêmica nos últimos tempos, inclusive para a indústria, né? De classificar o marco legal, num primeiro texto, classificava os games apenas como um software, né? E a gente está aqui dizendo, desde o início do programa, que talvez o produto cultural seja muito mais importante do que propriamente classificá-lo como software. E a gente não tem nenhum KNAI ainda para empresas de jogos eletrônicos, né? O KNAI aqui é a classificação da sua empresa. O que a sua empresa faz, né? Se você vende produtos alimentícios, você faz isso, e as indústrias aqui, os empresários precisam ali fazer puxadinhos de KNAI para tentar entender as suas empresas. Não queria deixar, a gente está chegando ao fim do nosso programa, de dar uma olhada no mapa do Brasil para essa indústria, né? Para os estúdios de criação. Afinal de contas, aonde os estúdios estão? Esse é uma pesquisa feita pela Abra Games, do qual o Rodrigo Terra, que está conversando com a gente aqui, ele é presidente. Então, assim, a gente tem uma distribuição em que a gente consegue notar aqui algumas fotografias, né? São Paulo, que é a grande mola de número de empresas, ainda que a própria Abra Games, ali dentro da sua pesquisa, diz que não foi possível estabelecer a localização de 247 empresas. O Brasil tem mais de 1.000 estúdios de criação. Aqui o Rio de Janeiro, da onde a gente fala, o estado tem 89 estúdios de criação, fica aí na vice-colocação. Temos ali o Rio Grande do Sul, também bem posicionado, com 58 estúdios. E tem ali o Pernambuco, né, no Nordeste, com 26 estúdios, e o Acre e o Amapá não contam com estúdios de criação, o que é também salutar também. Rodrigo, sendo bastante objetivo para a gente conseguir trazer outros temas aqui, o que essa radiografia mostra para a gente do mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos? Primeiro, acho que mostra que a gente está diverso, né? A gente tem uma diversidade geográfica na distribuição dos estúdios, né? Isso é muito bom porque mostra também que a nossa indústria está, de fato, atingindo boa parte do território, né? Indústria em termos de produção de games, né? Então, a gente tem e isso a gente faz com que a gente consiga ter, primeiro, diversidade na própria produção dos jogos, né? Enfim, são muito mais culturas, né, e subculturas brasileiras que estão pensando e criando jogos daqui, né, para o nosso território e para fora também. Né? Então, isso é excelente. O segundo ponto é que essa diversidade geográfica estimula que existam políticas específicas para cada região. Né, também. Então, a necessidade do Rio de Janeiro é diferente, né, em certo ponto, da necessidade de São Paulo, que é diferente de Rio Grande do Sul, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente do Amapá e do Maranhão. Né? Então, a gente consegue também estimular que os estados participem da criação de políticas públicas específicas para o setor de jogos. Né? É curioso, só um detalhe, né? Como foram mais de 200 estúdios que a gente não conseguiu mapear a origem, o KNAI que você citou, ele é uma das questões, por exemplo, mais primordiais para a gente poder organizar, né, e regulamentar o setor de uma forma coerente, porque o KNAI ajuda a gente a fazer esse mapeamento, né? Onde estão esses CNPJs, né, de fato. Esses 1.000 estúdios, eu tenho certeza que tem muito mais estúdios, né, abertos aqui no país. O problema da centralização, da gente não ter um KNAI, faz com que a gente seja pulverizado. Só como um termo de curiosidade, hoje a gente tem mapeado 11 KNAIs em que você pode abrir um estúdio de games no Brasil. Né? Então, você pode abrir debaixo de 11 atividades econômicas. Então, Conta um curioso pra gente aí, um KNAI curioso, Rodrigo.
Conta um KNAI curioso Cara, um aí. KNAI curioso é fabricação de brinquedos infláveis, por exemplo, e brinquedos eletrônicos. Você pode fazer um game debaixo também desse KNAI, de fabricação de brinquedos Não, o infláveis. engraçado é ter um KNAI para isso, né? Que a indústria Não deve tem. ser imensamente menor do que a de games, né? E não ter de jogos eletrônicos. Né? Exato, e que jogo eletrônico tá lá, mas o jogo eletrônico é um legado, aquele jogo eletrônico que tá lá nesse KNAI é um legado, né, que o jogo eletrônico, o que que era o jogo eletrônico? Né, o jogo eletrônico era a plaquinha, né, botão, plaquinha, telinha, o portátil lá dos anos 90, dos anos 80, ou a máquina de arcade, né, máquina de fliperama, ou fliperama mesmo, pinball das antigas também, é um jogo eletrônico, então assim, faz sentido, né, assim, estar lá nesse escopo, Sim. mas é que game foi classificado como jogo eletrônico aqui. Então, a diversidade regional, aí, diversidade geográfica, traz uma potencialidade para a gente pensar política nacional, né, também de games, não só setorizada, como sendo só São Paulo, só Rio de Janeiro, mas também ajuda a gente a olhar e falar, isso é um movimento de país, não é um movimento de região, né? Eu acho Eu- que essa Sim. fotografia vai mudar. Porque com o advento do trabalho remoto, e Sim. aí, tô falando, as empresas vão se estabelecer onde Totalmente. ela tiver melhor condições para ela. E aí, assim, Ainda a que ela gente não mesmo, esteja fisicamente lá, né? então, ela não vai estar. Hoje a gente tem funcionário, a gente tem gente trabalhando em Portugal, a gente tem gente trabalhando na Argentina, a gente tem gente trabalhando em Recife, a gente tem gente no Sul, tem São Paulo, você já tem isso. E aí, onde é que a empresa vai estar com o KNAI dela estabelecido lá, onde é que ela vai estar operando o CNPJ, vai ser onde tiver melhor condições. E aí eu concordo. Se tem um polo em Recife hoje que é muito bom, você vai para lá, mas E tem que ter uma Vocês visão estão falando nacional. ali do Recife Antigo, ali na região de Isso. Olinda, que é um investimento É. público, né? Sim, Foi é o poder isso. público É um olhando porto para. digital, E né? aí tá refletido ali nos números de crescimento deles, né? É isso. Assim, mas aí vai ser onde está estabelecida a empresa, não necessariamente aonde ela está, onde estão Fisicamente. fisicamente, que no passado era. Você tinha as Operando, né? pessoas. Onde ela está operando, né? É isso. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui Opa, e adoro. discordar um pouquinho da fala deles. Não discordar no que eles falaram, porque eu tô 100% concordando. Mas existe uma falsa sensação de diversidade nesse contexto que a gente tá vendo, porque acho que todos nós quatro aqui somos do Sudeste. E o Sudeste, ele tem um peso muito grande, o eixo Rio-São Paulo e etc. Ou Minas Gerais, sabe, tem um peso muito grande na indústria audiovisual, na indústria de tecnologia, no acesso à infraestrutura. A gente está falando de uma região do país que tem uma puta infraestrutura comparada a outras regiões. E só colocar esse recorte porque, no final das contas, criar uma empresa hoje no Rio de Janeiro e São Paulo é completamente diferente de criar uma empresa no Acre. Com certeza. Tipo, a gente tem, Com sabe, certeza, com certeza. e não só, não vou nem prolongar para a federação, mas tipo, só em município. Tipo, abrir uma empresa no município do Rio de Janeiro é diferente de abrir em outros municípios. Claro, claro. Porque literalmente isso é uma responsabilidade Acesso da a prefeitura. fornecedores, Exatamente. banda larga, enfim. Então, eu diria que aquela fotografia é diversa, apesar de toda a dificuldade que a gente tem de infraestrutura no nosso país e de uma concentração que a gente Não, e tem aqui no mostra a Sudeste. concentração no Sudeste ali também. Sim. É uma diversidade que está começando a aflorar ainda, Sim, bem sim, embrionariamente. Eu queria que a gente passasse por dois temas bem rapidinhos para a gente finalizar o nosso programa. Primeiro a gente está falando aqui com 3 empresários. Mas vocês são o número menor dentro dessa cadeia. Os números de colaboradores e funcionários são muito maiores. Eu queria entender o seguinte: como é que é a formação brasileira para os profissionais que vão trabalhar com vocês? O Brasil está bem posicionado nisso? E quais são esses profissionais? Quem são esses profissionais? Começar aqui. Bom, eu vou falar um pouco do meu contexto profissional. Tipo, quando eu acho que eu não sou mais velho da indústria, não sou o mais dinossauro, talvez dizendo, mas já eu tenho 30 e poucos anos e quando eu era moleque, a profissão de ser um desenvolvedor de jogos ou produzir jogo não era uma coisa, sabe, que estava no senso comum. Não era na minha cabeça, tipo, vou fazer uma faculdade disso. Não existia dessa forma. E também não tinha o YouTube do jeito que é, né? Então, acesso à informação era uma coisa consideravelmente diferente, a velocidade disso. Então, eu diria que existe toda uma geração que ela vem das questões
periféricas ao jogo, do tipo, então vem de tecnologia, vem de design, vem de arte, vem de... Não necessariamente se formaram para a indústria gamer. Isso, não necessariamente se chegando até formaram, ela. sim. E quanto mais a gente foi amadurecendo e profissionalizando a nossa indústria, mais foi se criando cursos que são orientados a isso. Então, tipo, hoje a gente tem curso na IFRJ, por exemplo, foi um dos primeiros cursos de jogos digitais do nosso país. E a FRJ é o Instituto Isso. Fluminense. Exatamente. Que tem um curso de jogos digitais, por exemplo. A gente tem a PUC, por exemplo, com também jogos digitais, dependendo É um do dos estado. melhores do país, né? Da IFRJ. Sim. Então, a gente acaba que, conforme foi se entendendo mais e se profissionalizando mais, foi se criando profissionais. Mas a grande verdade é que jogo, inerentemente, é uma atividade criativa de diversas áreas. Então, você vai... eu quero fazer o jogo de simulação médica. Beleza, eu vou precisar de um médico. Sabe? Não tem como eu literalmente ficar inventando coisa. Eu preciso ter um médico. Então, eu vou ter diferentes profissionais vindo e interagindo com os jogos, porque faz parte da essência da gente estar, como o Rodrigo falou, a gente está fazendo uma mídia audiovisual interativa. Mas onde é que tá a porta de entrada? É o design de games? Eu quero ser bem prático para quem está assistindo a gente. Quero entrar no mercado de games. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem cursos dentro da Secretaria de Juventude, inclusive com inscrições abertas, aliás, para você que tem vontade de trabalhar na indústria de games, de design de games. Essa é a porta de entrada? É uma porta de entrada. Eu acho que considerando que é uma base tecnológica, se você for para a linha de tecnologia e, sabe, eu quero aprender programação, por exemplo, é uma parte de entrada. Eu quero aprender design e ir na parte digital, de design digital. Também é uma parte de entrada. Eu acho que tem diferentes portas. E eu acho que todas elas estão acho que na atividade de fim do desenvolver, que é você produzir. E depois tem toda uma camada sobre, mas beleza, se eu quiser empreender, aí vai ter um contexto um pouco diferente de profissional. Mas eu acho que é uma boa parte de entrada. Eu acho que o jogo é uma coisa curiosa, porque tipo, quando você começa a sua profissão para você atuar trabalhando em jogo, primeiro, pelo menos eu acho que até ainda hoje você parte da sua vontade de jogar, né? Tipo, eu jogava, então, eu quero trabalhar com esse negócio, então você já também tem um pouco de contexto. E você vai procurar na sua profissão... Repertório é muito importante para todas as profissões. Isso, exatamente. E você vai procurar uma coisa que complemente aquilo que você gosta. Tipo, eu sou uma pessoa mais de exatas, então eu provavelmente vou pra programação. Tipo, não, eu sou uma pessoa que me expresso muito bem. E eu, escrevo muito bem. Beleza, então eu vou pra roteiro e por aí vai. Eu ia, assim, eu acho muito difícil. Você não tem como concentrar. Você tem diversas disciplinas da qual é necessário para você criar um jogo. E tem, inclusive, até como porta de entrada, você tem escassez de profissionais em algumas dessas disciplinas. Exemplo, você tem um desenvolvedor para criar um jogo? Sim. Você tem uma pessoa que entende de produto. Você tem um designer. Você tem um economista. E muitas das vezes as pessoas esquecem disso. Ou no início, na fase inicial, ela não tem nessa visão. Ela precisa de uma pessoa que vai entender a monetização daquele jogo. Então, você tem cadeiras que, aí sim, tem uma escassez, talvez, hoje no mercado, de bons profissionais nessas áreas, assim, monetização, economia, você tem BI cada vez mais presente em todos os jogos, é importantíssimo. Você tem uma área de aquisição, uma área de marketing. Então, assim, você tem diversas disciplinas que você pode trabalhar com game. Eu gosto de game, mas eu não tenho que ser um desenvolvedor. Então, assim, eu acho que é bem amplo o mercado de trabalho e os tipos de profissões que vocês têm que estar ali. Capacitação que você falou, e aí eu até vi aquele teu, também o teu lá no Flow, que você falou, a questão de cadeira eletiva, mais cursos como quem colocou aqui, mais capacitação, isso é sempre importante. E com a própria a jogabilidade, mais gente interessada no mercado, redes sociais, que de certa forma também você aprende alguma coisa, a gente tem como evoluir, mas precisa no incentivo governamental. Com certeza. O que o Marcelo está dizendo é um pouquinho também da minha coordenadoria, puxar um pouquinho do meu peixe para cá. Nesse ano de 2024, em algumas das escolas do Rio de Janeiro, a gente tem algumas escolas com maior capacidade tecnológica, a gente vai ter uma eletiva de games, que é ensino em tempo integral, a gente vai ter ali a oportunidade de iniciar os jovens nesse mundo dos games, num primeiro momento de forma lúdica e num segundo momento a gente vai apresentar algumas pouquinhas ferramentas para ele introdutórias sobre desenvolvimento de jogos. Então é um momento importante ali para esse jovem que quer se conectar, né? E a gente está falando aqui de uma indústria que é um pouco excludente também para você jogar um determinado jogo, principalmente jogos de grande capacidade que vão exigir, por exemplo, de uma máquina mais potente, ela exclui grande parte da população. Então a gente também aqui na Prefeitura do Rio tem essa preocupação de também levar os games de forma democrática a todos. A gente inaugura também a primeira arena gamer pública do Brasil em janeiro, na nave do conhecimento do Engenhão, né, na zona norte do Rio de Janeiro, descentralizando também da zona sul e de zonas mais ricas da cidade também, democratizando o acesso
aos jogos. Eu queria terminar aqui com uma última pergunta, antes de fazer as considerações finais para vocês. A gente está falando sobre produtos culturais, né? Afinal de contas, games é muito mais do que tecnologia, é uma expressão cultural, né? E eu sempre adoro o assunto soft power, né? Soft power é como a gente externaliza a nossa cultura, como a gente leva a nossa cultura para outros países. E isso, nesse momento, a Coreia do Sul tem feito de forma muito eficiente, né? Com o K-pop, né? A cultura coreana, que também passa pelos games também. É um país muito ligado a essa área, mas ninguém fez melhor do que os americanos nas últimas 2 décadas aí. E eu sempre lembro do Street Fighter, né? Que era um militar americano, como mocinho e tudo mais. Então, essa é a importância de ter uma indústria, além da questão econômica, muito importante, né? Para você gerar emprego, gerar renda, aumentar a capacidade de compra das pessoas, né? Mas também um soft power da cultura, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente está aqui na Multirio, uma cidade cheia de personalidade, né? Que exporta a sua personalidade mundo afora, mas é uma forma também da gente exportar a nossa cultura também, levar um pouco da nossa cultura a outros países, né, Marcelo? Sem dúvida. É uma linha, é uma forma de você colocar isso para fora. É, de novo, eu tô cortando aqui. Não tem tanto conhecimento nesse ponto específico Perfeito. para poder falar como é que eu consigo linkar ele com o que a gente está fazendo aqui, muito mais por uma visão empresarial, que aí eu vou ter que ir muito mais para o governo. E Sim, eu acho sem que eu vou ter dúvida que nenhuma. estar, assim, alongar um pouco mais isso. Mas sim, Uma política se de for, Estado, essa é uma sem política de Estado, dúvida. sem dúvida nenhuma. É a única forma de você fazer isso. Ou que ela seja realmente potencial de negócio. Digamos, se você fizer um game de samba, se você fizer um game de alguma coisa cultural, futebol que é mundial, mas você tem algumas formas de você mostrar essa questão local, né, nossa, da cultura nacional para fora. Sem dúvida nenhuma. Quantas pessoas não viajaram porque viram, porque é uma série que era ambientada em um determinado lugar e viajou para aquele lugar? Quanto de turismo não foi levado para aquele país? Eu vou dar um exemplo aqui do Breaking Bad, né? Sim. Que as pessoas vão. É uma série americana que as pessoas têm visitado a casa em que uma pizza foi jogada no telhado durante a série. Para mim, que estou dentro do poder público hoje, eu acho fundamental os games como soft power para exportação da cultura, para crescimento econômico em diversos locais, né? A gente está olhando aqui, parece que é só vender o jogo. Não, você está vendendo uma ideia de uma cultura, uma ideia de país para o mundo, né, Ki? Puxando até um pouco de sardinha para um dos nossos jogos lá na Double Dash, que é o jogo do Irmão de Jorel, que é uma IP que participa, que existe muito por causa do incentivo público, tanto na parte de animação quanto na parte de jogos. É uma IP brasileira, também aqui do Rio de Janeiro, e que literalmente o tema dela é a brasilidade. É tipo o Brasil dos anos 90 e como que, sabe, era ser uma criança naquela época. E, literalmente, eu acho que é uma das coisas que a gente faz muito bem no jogo, porque a gente fez o jogo do desenho animado junto com o pessoal do desenho Sim. animado, mas era nossa responsabilidade conseguir fazer com que aquilo fosse um jogo, não só um episódio de animação. E a gente colocou diversos elementos que são muito sobre o que é essa experiência de ser brasileiro. Porque, no final das contas, apesar da gente ter ícones que marcam muito a nossa cultura, a grande verdade é que a gente é uma colisão de várias culturas diferentes. Tá no nosso processo histórico, sabe? Desde o processo de colonização até agora. Então, faz parte do nosso processo a gente ter os nossos elementos, mas a gente, talvez como uma dos nossos pontos fortes, a gente ser um bom editor de coisas. No final das contas, tipo, a gente lida muito bem com a cultura e a gente faz do nosso jeitinho. Tipo, uma coisa chega aqui, aí passa pela mão do brasileiro e sai diferente. Sabe? Porque, literalmente, quando a gente interage, a gente imprime um pouco da nossa personalidade. E no caso do jogo do Irmão de Jorel, pra gente é super isso. É um jogo que você vai ver que tem diversas coisas de referências dos anos 90, sabe? De coisas americanas, mas com cara de brasileiro. E você vai ver, tipo, pô, peraí, não, isso daqui... Eu tinha esse tipo de telefone, eu tinha esse tipo de vitrola. Tipo, pô, essa frase aqui é comum. Esse tipo de situação era comum também. Então, eu acho que é uma forma da gente... No caso do Irmão de Jorel, a gente, inclusive, fez o jogo
jogo e localizou ele para outras línguas para justamente fazer isso que você está falando, de levar para a experiência para outras pessoas de outros lugares do mundo essa experiência brasileira. E eu dei o exemplo do Street Fighter, né? Como o Brasil não ficou estigmatizado pelo Pelo Blanca, né? Pro Como isso não Blanca. se popularizou como a visão de um Brasil selvagem, né? Sim. Como se aqui tudo fosse mato, não tivesse nenhuma característica urbanística aqui no Brasil. Exatamente. Enquanto não dá para dizer que isso foi feito de forma intencional para prejudicar o Brasil, mas o que dá para dizer que foi intencionalmente que foi vender um americano como o herói do mundo, né? Sim. Que era o militar, o cara que vai destruir, o cara que derruba o grande chefão e Tem a tudo música mais. tema épica. Que é o tema Combatente épico, de né? E isso os monstros, americanos. né? Exatamente. Isso os americanos souberam fazer e souberam fazer muito bem. Rodrigo, também quero você que é o representante da indústria no Brasil hoje, né? A gente fica olhando muito por esse soft power, muito da música e do cinema e tudo mais, mas a gente está falando talvez da grande mola da economia criativa, que são os games, né? Até só fazer um adendo rápido na pergunta anterior também na questão de porta de entrada, eu acho que os esportes são também uma grande porta de entrada para o mercado de desenvolvimento de games também, né? Você pode seguir para profissões de audiovisual, influencer, apresentador, etc., ou Sim. atleta, mas fazendo uma jornada dentro do esporte, você está aprendendo a jogar, né, bastante. Então você também pode abrir um caminho para você poder trabalhar no desenvolvimento, sabe? E eu acho que por isso que os esportes, para mim, é uma ponta da cadeia, né? Uma parte, né? E uma ponta aí da cadeia dos games, muito importante, porque também ela tem uma possibilidade de retroalimentar a produção. E eu acho que isso e aí pulando para a questão do soft power, enfim, né, tô super dentro aí também, concordando muito pela linha do soft power que o Kim colocou e com o Marcelo. Os nossos jogos também, né? A gente tem uma série chamada Pixel Ripped, que ela é feita por 100% brasileiros, mas ela não acontece no Brasil, ela acontece em regiões do mundo. Mas você vai encontrar uma série de referências nossas de brasilidade ali, desde o primeiro episódio que a gente faz. Muito também, não só porque a gente gosta de ser brasileiro, não gosta de ser nossa cultura, coloca também diversas fontes culturais. A diretora do jogo, a criadora, ela é maranhense, então ela também traz uma vivência diferente do Sudeste, que nem o Kim jogou na provocação, que eu acho super bem colocada também. Né, ela traz uma vivência de ser uma jogadora nos anos 80, no Maranhão, em São Luís, em que, enfim, a gente também tem problemas de infraestrutura de outra ordem, de outra visão, então ela imprime isso dentro dos jogos que ela cria. E eu acho que muito soft power, tentando trazer um outro ponto, a gente, enfim, acompanhou aí os últimos editais aí também da própria Lei Paulo Gustavo, né, que tinha um componente forte aí de você trabalhar regionalidades, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? Acho que a gente assim tem que se bloquear e falar assim, mas se você também fizer um edital muito fechado, aí eu estou pegando um exemplo do edital, né? Mas como assim, o poder público também é um ótimo indutor para a gente poder trabalhar e tirar o estigma da brasilidade como sendo algo negativo para fazer um jogo, né? Você fala assim, mas aí eu vou colocar temáticas indígenas, mas aí, pô, mas ninguém quer saber mais de indígena, ninguém quer saber mais nada disso. Né? Assim, não, eu quero fazer jogo de espaço, né, que vai vender e etc. Esse tipo de temática é muito melhor e não quero, enfim, tangenciar nada, cangaço, ou seja, a gente às vezes tem um certo até estereotipação, preconceito em relação que brasilidades não são interessantes para estarem em jogos para serem vendidos no mundo todo, né? O que é um estigma completamente furado, né? Todos os outros, a gente falando de soft power, a gente vê aí que muito também dos jogos chineses que têm chegado cada vez mais, você vê que eles têm uma universalidade muito grande no próprio jogo, mas tem, enfim, né, componentes aí de cultura chinesa que são bem evidentes em relação aos jogos japoneses, por exemplo, né? Ou mesmo quando os jogos japoneses acabam trazendo algum componente cultural, ou quando não fazem, né, como um Super Mario da vida, né, em que você fala assim, o que tem de Japão ali, tem muito também, né, de cultura japonesa ali dentro de um jogo como o próprio Super Mario, que é sobre personagens que não tem nada a ver com o Japão, são E personagens virou fictícios, símbolo tem dos muita Jogos coisa ali. Olímpicos, né? Virou símbolo dos Jogos Olímpicos, ou seja, olha como o Japão também trata o videogame como sendo um grande ativo.
Mas vamos fazer não vamos entrar nesse assunto, mas o Japão trata, porém, ainda é tido como, vamos dizer, uma arte menor lá. Por mais que o próprio governo lá também tenha um grande esforço, o Japão também tem vários desafios aí em relação a entender o próprio videogame como sendo o status que ele merece ter, mas isso por isso que eu falo que é um movimento global. E o que eu vejo que é interessante, assim, como venda, né, de cultura nossa, né? Por que não um jogo que se passa no Rio de Janeiro de outra dimensão, né? Por que não um jogo que se passa com personagens que são inspirados na nossa cultura, que não necessariamente são personagens só folclóricos, né? Ou mesmo só de um tipo de segmento social, né? Por que a gente não aumenta a nossa observação sobre a nossa cultura e sobre o nosso país para a gente poder se inspirar e poder criar, enfim, a ficção que a gente quiser, só que ao invés de usar uma matriz americana, uma matriz medieval europeia, a gente faz esse mashup, a gente faz esse remix, ou, né, mais no termo mais antigo, essa antropofagia, né, dos elementos de fora e trazer com essa nossa visão, como quem falou da tradução, eu gosto de usar a palavra transliteração, na verdade, né, para esse movimento. Então, você olhar para isso também como sendo uma fonte de riqueza, de diversidade de histórias mesmo, diversidade de estética, diversidade de jogabilidade. E tem um componente, o mundo está querendo consumir mais jogos assim, ninguém mais quer só consumir o mesmo tipo de jogo da visão norte-americana, o mesmo tipo de jogo da visão inglesa, o mesmo tipo da visão só japonesa. Agora a diversidade ela está vendendo, né, nesse sentido, a diversidade de histórias, a diversidade de narrativas, e a gente tem um grande potencial para isso. Um potencial a ser realizado de uma forma muito maior. Então, o soft power precisa ser entendido, né, como sendo parte do trabalho dos nossos estúdios aqui, na hora que a gente for criar, né, colocar isso, né? Que nem eu comentei, né, nos nossos jogos também, a gente faz uma série, traz um monte de referência, tem um monte de orelhão no jogo, tem festa junina, no meio do jogo se Bom passa demais. na Inglaterra, a Rodrigo, gente já até me enfia um lembrou. monte de coisas que fazem sentido ali, mas que fazem sentido para o jogo, que fazem sentido para a história, mas tentando trazer um pouco da nossa realidade, né? Rodrigo até me lembrou de uma situação que, retomando aqui, dentro da nossa história ali, em algum momento tinha um grupo de desenvolvedores que a gente, acho que foi na PUC, se eu não me engano, que a gente encontrou, e a gente viu o trabalho deles e a gente tentou até fazer um investimento para que aquilo realmente escalasse. Era um jogo de pipa. E era exatamente um pouco Bom da brasileira. demais. Então, soltando pipa Pô, com os legal pra cenários da caramba. pipa, com os cenários cariocas, brasileiro e tal. Então, assim, foi um projeto que a gente startou, mas em algum momento do nosso momento de empresa lá, a gente acabou não evoluindo. Mas é um pouco disso, né, que a gente tá falando. A gente também tem um projeto que é exatamente isso, que é imagine se você pudesse jogar um jogo que você tá na cidade do Rio de Janeiro e que a forma de você jogar não é reforçar estereótipos, não é um jogo sobre violência, não é um jogo sobre armas, sobre tiro, etc. E aí a gente fez um jogo que era uma cidade que você podia andar, fazer missão, tipo, você podia ser motoboy pra entregar pizza e você podia dançar e mandar passinho. E é literalmente um pouco disso, de tentar trazer essa brasilidade. E no caso específico até era a coisa do carioca mesmo, com diversas referências. O jeito carioca de enxergar a vida, né? Que é tão particular, né? Exatamente. Olha, gente, o papo tá incrível. Ficaria aqui mais 2, 3, 4 horas pra gente falando sobre o mercado de games. Mas essa não vai ser a nossa única oportunidade de encontro. Certamente quero que vocês voltem aqui em outro momento pra gente continuar debatendo sobre a indústria gamer. Quero que vocês se despeçam do nosso público, dizendo um pouquinho do que vocês fazem, do que a empresa de vocês fazem também. E que, se o pessoal que está nos assistindo aqui tiver curiosidade de acompanhar vocês, se é que já acompanham, né? Como que eles fazem? Bom, obrigado, Xande. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Kim. Prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre o nosso mercado. Sou CEO da Gazeus Games, uma empresa a maior desenvolvedora de jogos clássicos, de cartas e tabuleiros hoje do Brasil, tá? Da América Latina, para falar a verdade. Então, assim, hoje temos na fase, já tivemos 100, estamos aí mais ou menos com 70, 80 funcionários. Temos uma unidade, inclusive, abrimos uma subsidiária no Canadá também. Então, assim, temos mais de 4 milhões de usuários por mês. É uma empresa já realmente que passou uma barreira, self-funding, ou seja, ela é autossustentável, e que estamos abertos, sim, a quem tiver interesse, conhecer um pouco mais sobre o mercado, a gente entender um pouquinho o que é a Gazeus Games, a gente está aberto aí. Jogos tipo, principais jogos, Buraco, Sim. Dominó,
entre outros. E acha nas principais plataformas de mobile, Sim, né? sim, sim. Nas Então, lojas estamos dos nas plataformas, aplicativos. rapidamente falando, então, assim, a gente está nas plataformas principais, Android, iOS. A gente foi uma das 20 empresas no mundo convidadas pelo Facebook para fazer o primeiro jogo na plataforma deles, que é Instant Games, uma plataforma Sim. que roda dentro do Facebook. Nós fomos uma das 20 empresas no mundo selecionadas. A gente depois foi uma das 10 empresas no mundo selecionadas para lançar o primeiro jogo na plataforma Netflix também, ou seja, nessa plataforma Netflix. A Gazelle Games foi convidada, desenvolveu esses jogos, ainda estamos trabalhando nessas plataformas, mas estamos presentes principalmente no mercado mobile, mas também temos na web os nossos jogos. Impressionante, né? Vai ser possível jogar os jogos de vocês em todas as plataformas. Até na Netflix também, que parece para um público não iniciado, né? Mas, eu só não assisto minha série e meu filme lá, não. Mas a Netflix também está investindo. E até empresas clássicas, né? Um susto para mim foi o The New York Times também fazendo um investimento forte dentro do mercado de games, comprando num primeiro momento aquele jogo que aqui no Brasil é chamado de termo, né? São aquelas 4 ou 5 palavrinhas que você tem que adivinhar o jogo. E eu fiquei absolutamente viciado Sim, naquele sim, sim. jogo e o The New York Times fazendo esse movimento. A Globo aqui no Brasil já está começando com palavras cruzadas, alguns jogos clássicos dentro dos seus portais de notícia também, né? Onde a pessoa está se relacionando. Kim, Bom, meu nome é Kim Kasnovski, que eu sou CEO e fundador da Double Dash Studios. A Double Dash Studios é um estúdio aqui do Rio de Janeiro e a gente trabalha tanto com prestação de do Rio de serviço. Janeiro, e orgulho de ser do Rio de Janeiro, Sim. né? A gente hoje em dia trabalha remoto, a gente tem gente espalhada no país inteiro, inclusive a gente tem uma pessoa do Japão, uma brasileira que mora Sim. no Japão. E a gente lá na empresa, a gente trabalha tanto fazendo serviço para outras empresas, quanto fazendo nossos jogos autorais. E na questão dos nossos jogos autorais, a gente foca em jogos de entretenimento e a gente não se prende necessariamente a uma plataforma. A gente tem o jogo do Irmão de Orel, que tá para celular, computador, e esse ano sai para videogame também. A gente tem Skyrocket, que tá para computador e Nintendo Switch. E a gente também tem alguns jogos mobile, tipo Survival Heroes e Nova Urbana, que são jogos mobile, tanto para Android quanto para iOS. E a Double Dash também venceu editais da Prefeitura do Rio para fomento de jogos também, Isso, né? exatamente. A gente também já recebeu fomento tanto aqui do Rio de Janeiro, da própria Rio Filmes, e quanto da Ancine, do órgão federal. Maravilha. E o Maurício Hirata, que é um super parceiro nosso, veio da Ancine e agora nos Sim. contribui aqui, né, com a sua genialidade e também esse olhar para o mercado de games na Rio Filmes também. Fica aqui meu abraço para o Maurício Hirata também. Rodrigo, você tem um duplo trabalho, né? Presidente da Abra Games, né? Nessa discussão lá em Brasília que eu tenho acompanhado bastante e também na sua atividade empresarial também. Conta um pouquinho pra gente. Boa. Eu sou fundador e Chief Technology Evangelist da Árvore, Experiências Imersivas. Esse é um cargo é um cargo ao lado ali de CEO para trabalhar tanto a parte externa, né, a imagem da Árvore, mas como também o meio, né? A gente trabalha com realidades imersivas, jogos e experiências narrativas em realidade imersiva. A gente ao contrário do Kim, que trabalha com várias plataformas, a gente trabalha com várias plataformas de realidade virtual aumentada e mista. A gente não faz, ainda não fez, né? E provavelmente a gente não fará no futuro próximo jogos para telas, né? A gente faz jogos aí espaciais, jogos para as realidades estendidas. E a gente tá aí desde 2017, foi fundado em 2017 por mim e mais 2 sócios, e a gente está numa jornada de construção de jogos autorais. Desde então, foram self-published até o ano passado. A gente depois teve a felicidade aí de fazer uma parceria de publicação com a Atari para um dos nossos títulos, o Pixel 78. Então a Atari publicou esse título, porque tem uma sinergia muito grande o jogo com a Atari ser a publicadora do jogo. A gente deve aí nos próximos meses anunciar coisas bacanas de licenciamento, né? Os primeiros licenciamentos que a gente está fazendo. Também continuando com nossos jogos. A gente recebeu de premiações, a gente recebeu o primeiro Leão de Veneza, do Festival de Veneza, para uma produção brasileira, né, depois de 76 anos. A gente é a Bárbara Paz, eu não posso nunca deixar de dar o crédito para a Bárbara Paz pelo documentário do Babem, porque ela recebeu na mesma cerimônia que a gente. Só que a gente recebeu como uma peça em realidade virtual, né? Depois de 3 anos que essa área estava lá no festival, a gente ganhou esse primeiro Leão de Veneza e a gente recebeu o primeiro Primetime Emmy também
da Academia de Ciências Televisivas de inovação extraordinária, isso em 2020, com a peça, com a mesma peça que ganhou o Leão de Veneza, chamada A Linha. É uma história de amor que se passa numa maquete de São Paulo em 1940. E a gente foi finalista também da DICE em 2022, com o nosso jogo Yuki, né, que ele trazia várias inovações aí na área de jogabilidade, enfim, na própria criatividade, no uso do espaço ali para um jogo de bullet hell roguelike também. Então a gente foi finalista, perdemos da meta. Trabalhamos bem próximos aí da própria meta, né, na divisão toda aí do Reality Labs, que é a divisão toda que trabalha com conteúdo imersivo, seja de games, seja de entretenimento non-game, né, não game. A gente trabalha muito próximo também da Sony, com a PlayStation, da própria Sony Pictures também, trabalhamos bem próximos também, temos aí trabalhado e conversado bastante com a própria Apple, com Google, enfim, todos os players que estão investindo na área de VR, a gente tem um relacionamento bem próximo, justamente para a gente poder fazer esse mercado, o meu sonho é fazer esse mercado acontecer aqui no Brasil, né? Uma das minhas missões pessoais, né, e está dentro do meu cargo também na Árvore, é a gente poder viabilizar o mercado de realidade virtual, aumentada, mista, estendida, qualquer sopa de letrinhas aí com realidade, que ele aconteça aqui no Brasil, assim como o mobile aconteceu, assim como a gente tem um crescimento cada vez maior de PC e console aqui. Eu quero que cada vez mais a gente seja um dos grandes mercados do mundo, se não o maior mercado, que potencial a gente tem. A gente só precisa fazer esse headset chegar barato aqui, esse equipamento dos óculos chegar mais barato aqui, que eu tenho certeza que o brasileiro vai ser um grandíssimo jogador de jogos em XR, basta só a gente ter acesso. Maravilha. Olha, e para encerrar aqui, eu gostaria muito, eu venho dos esportes eletrônicos e acompanho muitos streamers brasileiros na Twitch, Facebook Gaming e outras plataformas, e sinto falta que esses streamers acompanhem jogos e joguem jogos brasileiros também. Um sonho aqui dentro desse meu cargo de coordenador e que se escalasse para uma questão nacional é que uma vez por ano, em um dia do ano, a gente fizesse o Dia dos Jogos Brasileiros para todos esses streamers, né? Quem sabe num momento em que o Gaules pudesse jogar jogos brasileiros, a Lanzoca, enfim, todos os outros grandes streamers brasileiros, ajudaria muito nessa divulgação de marketing e distribuição dos jogos brasileiros, que são jogos de alta qualidade. Só precisam chegar, talvez, ao mainstream aí, para ficar também no imaginário popular e entrar nessa lista de jogos clássicos que a gente está dizendo por aqui. Posso dar um complemento, Xande? Perfeito. Eu acho que para você que está escutando e que gosta do assunto, quer saber mais, eu acho que é importante a gente falar que, sabe, a gente tem... Bom, eu acho que eu posso falar pelo Marcelo e pelo Rodrigo, que somos pessoas acessíveis, sabe? Você pode entrar em contato com a gente, Sim. entrar em contato com as nossas empresas, falar com a gente, tentar entender um pouco mais e, principalmente, procurar as associações regionais e a própria Abra Games. Eu acho que você conseguir estar próximo do meio e estar em contato com pessoas é muito importante, porque não é só lendo e não é só estudando que você aprende, Mas né? Você precisa, inserindo. exatamente, você precisa ter o contexto social e entender o que está acontecendo. Sem dúvida. Exatamente. Então, acho que é Aqui importante. no Rio de Janeiro é a Ring. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Ring, A Ring. a gente tem a Abra Games no Brasil e a gente tem diversas outras associações espalhadas pelo país. O presidente Márcio Filho, Hoje são que é o 19. presidente... Hoje somos aí 19 entidades regionais também. Maravilha. E o Márcio Filho, que é o presidente da Ring, teve aqui no nosso episódio de estreia aqui também, legal, que a gente tentou desmistificar e dizer o que é um jogo eletrônico, o que é um game. Também foi uma missão aqui nossa. Quero agradecer ao Kim, Marcelo e também ao Rodrigo Terra pela participação aqui conosco. Quero agradecer você também que ficou conosco e agora certamente já conhece um pouquinho desse mercado de jogos para além do mero jogar, mas também entender um pouquinho dessa indústria, que é um fenômeno dessa indústria criativa que é, sem dúvida nenhuma, o futuro da economia mundial. Muito obrigado por você ter participado aqui conosco. Vou te lembrar que o Multigames está na programação da Multirio e também na sua rede social favorita. Se você acompanha a Multigames, o Multigames e a Multirio pelo YouTube também, ele está lá para você assistir a hora que você quiser e vou te convidar também para você comentar e também sugerir temas aqui para o nosso Multigames. Eu te vejo uma outra oportunidade, continuando esse papo, esse mergulho de 10 episódios para a gente desmistificar e também levar ao grande público que são os games e os esportes eletrônicos. Eu vejo você em outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.